E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao canal onde a gente não tem medo de cutucar a ferida da história e buscar a verdade que insistem em deixar escondida debaixo do tapete. Hoje, a gente não vai falar de um caso qualquer. Vamos falar de um nome que virou sinônimo de coragem e, infelizmente, de tragédia no Brasil. Você já parou para pensar quanto custa a verdade no nosso país? Quanto vale a vida de alguém que decide puxar o fio da meada e expor o que os poderosos são, ou os chefes do crime fazem nas sombras? Pois é, o preço pode ser a própria vida. E é sobre isso que vamos mergulhar hoje. A história brutal, mas necessária, de Tim Lopes. A morte de Tim Lopes não foi só um crime. Foi um recado. Um grito de terror que ecoou pelas redações e que até hoje tenta nos calar. Mas se você acha que conhece essa história apenas pela manchete de 2002, segura aí. O que aconteceu na Vila Cruzeiro naquele dia ia muito além de um acerto de contas de traficantes. Neste vídeo, eu prometo te mostrar as camadas de podridão que Tim estava prestes a expor e o verdadeiro mistério por trás da sua morte. O medo que ele causou não só no crime organizado, mas nas estruturas que de alguma forma permitiam que aquele crime prosperasse. Então pega o café, porque a gente tem uma longa e importante conversa pela frente. E se você valoriza a liberdade de imprensa e a busca por justiça, já deixa o like e se inscreve, porque a verdade, meu amigo, precisa de audiência. Para entender o que aconteceu em junho de 2002, a gente precisa voltar no tempo e sentir o clima do Rio de Janeiro daquela época. Não era o Rio que a gente vê hoje, com unidades de polícia pacificadora, por mais problemáticas que elas sejam. É uma cidade onde o poder paralelo nas favelas era quase absoluto, e os chefes do tráfico agiam como verdadeiros maróis, com um controle social e territorial que beirava o feudalismo. E no meio desse caos existia Tim Lopes. Tim não era um jornalista de gabinete. Ele era o cara que vestia a camisa da comunidade, que se infiltrava, que ouvia o povo. Ele tinha uma credibilidade imensa, porque ele não estava lá para julgar. Ele estava lá para mostrar. Ele era o mestre da câmera escondida, o Sherlock Holmes das comunidades, um repórter investigativo da TV Globo que já tinha desvendado esquemas de corrupção policial e exploração infantil. O trabalho dele era como um bisturi, cortando o tumor da impunidade. Mas, claro, isso o tornava um alvo gigantesco. A pauta que ele estava investigando naquele fatídico dia 2 de junho de 2002, era explosiva. E aqui a gente começa a desvendar a primeira camada do mistério. Não era só sobre bocas de fumo, como muitos tentaram simplificar depois. Tim estava investigando a exploração sexual de menores e o uso de drogas em bailes funk, promovidos pelos traficantes, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Pensa comigo, um baile funk bancado pelo tráfico, onde a lei não entra e a impunidade corre solta. Isso é um imã para todo tipo de gente. E não estou falando só de moradores da comunidade. Estou falando de gente de fora, gente influente, gente que tinha muito a perder se as imagens daquela festa viessem a público. Tim sabia que essa pauta era perigosa, mas ele tinha um senso de justiça que superava o medo. Ele era movido pela indignação,
pelo desejo de dar voz a quem não tinha. Ele se vestiu como um morador comum, levou sua microcâmera e entrou na Vila Cruzeiro. O objetivo: capturar a prova irrefutável de que a festa do tráfico era, na verdade, uma rede de exploração humana. Naquele domingo, Tim estava focado. Ele sabia que a Vila Cruzeiro era comandada por um dos nomes mais temidos do Rio, Elias Maluco. Elias Maluco não era apenas um traficante. Ele era uma lenda urbana do crime, conhecido pela crueldade e pela inteligência tática. Ele operava com uma eficiência que envergonhava muitas empresas legais. Tim estava trabalhando na área conhecida como Grota, um ponto cego, mas crucial para sua investigação. Ele conseguiu filmar por um tempo, coletando imagens chocantes. Ele estava quase lá. Mas, como todo bom filme de suspense, sempre há um traidor, ou, neste caso, um olho atento demais. A versão oficial é que Tim foi reconhecido por um dos seguranças do tráfico, o Claudino, conhecido como Fat Family. E aqui entra um detalhe crucial. Tim Lopes tinha um código de conduta. Ele não expunha moradores comuns, apenas a estrutura criminosa. Mas quando ele foi reconhecido, o jogo mudou de patamar. Ele foi levado e a notícia de que um repórter da Globo, um dos mais temidos pelo crime, estava nas mãos de Elias Maluco, se espalhou na velocidade da pólvora. E aqui está o primeiro insight chocante. A imprensa só soube do desaparecimento horas depois, quando Tim não retornou ao ponto de encontro. A equipe de resgate da Globo, seus colegas, foram os primeiros a agir. Onde estava a polícia? Onde estavam as forças de segurança do Estado? A gente precisa ser honesto. A reação foi lenta, hesitante. Havia medo? Havia negligência? Ou havia algo mais sinistro? Uma espécie de deixa pra lá, afinal, ele estava investigando o que não devia. Essa inação inicial é o primeiro pilar do mistério que esconde a verdade. As primeiras 24 horas foram de angústia pura. Jornalistas e colegas de Tim, desesperados, tentaram negociar, buscar informações, usar seus contatos. Enquanto isso, Tim estava sendo interrogado e, pior, torturado. Elias Maluco não queria apenas matar um repórter. Ele queria saber o que Tim tinha filmado. Ele queria saber quem mais está. Ele queria o chip daquela microcâmera. A tortura não era só física. Era uma tentativa de extrair a verdade que Tim levava consigo. A prova que incriminava gente graúda. E aqui a gente desfaz um mito. Tim Lopes não morreu por acidente. Ele não morreu numa troca de tiros. Ele foi executado de forma planejada e brutal, com requintes de crueldade que só serviam para mandar uma mensagem clara: não se meta nos nossos negócios. A forma como ele foi morto, esquartejado e queimado com pneus, é um método que o crime organizado usa para apagar rastros e, mais importante, para aterrorizar. É um ato de barbárie que transforma o corpo em um símbolo, um aviso sangrento. A descoberta dos restos mortais de Tim, dias depois, causou um choque nacional. Mas se você acha que a história termina com a captura de Elias Maluco, você está enganado. A captura de Elias Maluco, meses depois, foi vendida como uma grande vitória da polícia. E de fato, foi um alívio para a sociedade.
Mas vamos ser críticos. A prisão dele foi resultado de uma pressão midiática sem precedentes. O Estado só agiu com força total porque o crime tinha ousado tocar num símbolo da imprensa. Se fosse um morador anônimo, o caso teria virado apenas mais uma estatística fria. O julgamento e a condenação de Elias Maluco e seus comparsas a 28 anos de prisão foram justos em termos de punição aos executores. Mas a pergunta que me assombra e que deveria assombrar você é: eles eram a única ameaça? A gente precisa olhar para a investigação de Tim Lopes como um iceberg. A ponta. O que a mídia mostrou era o tráfico de drogas e o baile funk. Mas o que Tim estava filmando de verdade era a base submersa. A parte mais perigosa, a rede de exploração sexual, o envolvimento de menores e o mais assustador, a presença de figuras não traficantes naquelas festas. Pensa comigo, um baile funk de traficantes é uma zona proibida para a polícia, mas não para certos tipos de empresários. Políticos de baixo escalão ou até mesmo agentes públicos corruptos que queriam se divertir no anonimato da favela. O conteúdo da microcâmera de Tim, que nunca foi totalmente recuperado pelos criminosos, era a prova de que a criminalidade no Rio era uma simbiose. O tráfico fornecia o ambiente e a segurança para que outros crimes de colarinho branco e crimes sexuais florescessem. Elias Maluco era o executor, mas ele estava protegendo uma clientela. Ele estava garantindo que o circo de horrores continuasse funcionando sem a interferência da lei e, principalmente, sem a interferência da imprensa. O medo de Elias Maluco não era de ser preso por vender maconha. Era de expor a lista de frequentadores e o esquema de exploração que ele gerenciava. E é aí que entra o verdadeiro mistério da morte de Tim Lopes, o silêncio institucional que se seguiu. Apesar da comoção nacional, a investigação nunca se aprofundou o suficiente para rastrear quem eram os clientes dessas festas. O foco foi 100% no traficante. Por quê? Porque rastrear essa clientela significaria desmantelar uma rede que envolvia gente poderosa, gente que tinha poder de influência dentro dos órgãos de segurança e até mesmo na política. Será que Tim Lopes foi morto para proteger a identidade de um político importante? De um empresário influente que abusava de menores naquelas festas? A gente nunca teve essa resposta de forma conclusiva. E o fato de a investigação ter parado nos tés dos traficantes é em si uma prova de que a mensagem de terror funcionou. O sistema disse: matem o mensageiro e nós faremos o resto, garantindo que a pauta morra com ele. Essa é a grande tragédia. A morte de Tim Lopes não só tirou a vida de um homem corajoso, mas também colocou uma mordaça invisível na imprensa brasileira. Quantos jornalistas, depois de 2002, pensaram duas vezes antes de se infiltrar em uma comunidade? Quantas pautas foram arquivadas por medo de sofrer o mesmo destino? O efeito intimidador foi devastador. E o crime organizado, junto com seus cúmplices de terno, ganhou essa batalha silenciosa. Chegamos ao ponto crucial. Se Tim Lopes foi brutalmente assassinado para calar uma verdade, qual era de fato o ponto de virada que ele estava prestes a entregar?
A gravação de Tim, mesmo incompleta, revelava uma coisa que a polícia e a sociedade preferiam ignorar: a normalização da exploração. Ele documentou a rotina, a logística, a frieza com que meninas eram tratadas como mercadoria em troca de drogas e dinheiro. O impacto daquele material não seria apenas jornalístico, seria judicial. Ele teria destruído carreiras e exposto a hipocrisia de uma elite que durante o dia prega moralidade, mas à noite financia a barbárie. A grande revelação que o caso Tim Lopes nos dá, e que é o clímax dessa história, é a falência da nossa estrutura de segurança pública em proteger o direito fundamental à informação. O Estado falhou em proteger Tim Lopes, antes, durante e depois do crime. Falhou antes, ao permitir que a Vila Cruzeiro se tornasse um estado paralelo onde a lei não existia. Falhou durante, ao não mobilizar os recursos necessários para um resgate imediato. Talvez por medo de confrontar Elias Maluco, ou talvez por ordens superiores, para não mexer no vespeiro. E falhou depois, ao não investigar a fundo as conexões que aquele crime de exploração sexual certamente tinha com o asfalto. A morte de Tim Lopes é um espelho. Ele não morreu por causa do tráfico de drogas em si, mas sim pela teia de cumplicidade que o tráfico tecia com o mundo legal. Ele estava prestes a mostrar que o crime não é uma ilha, mas sim uma metástase que se alimenta da omissão e da corrupção institucional. O legado de Tim não está apenas nas leis que levam seu nome, como a Lei Tim Lopes, que pune quem cerceia a liberdade de imprensa com violência, mas na eterna cicatriz que ele deixou na alma do jornalismo brasileiro. Ele nos lembrou, da forma mais dolorosa possível, que a busca pela verdade é muitas vezes um ato de guerra. E o que isso significa para você que está assistindo? Significa que quando você vê uma notícia superficial sobre o crime, você precisa perguntar: o que está por baixo? Quem está sendo protegido? A história de Tim Lopes nos ensina que o maior mistério de um crime... A história de Tim Lopes é um monumento à coragem, mas também um atestado de óbito para a nossa segurança institucional. Ele nos mostrou que, no Brasil, a verdade não é só difícil de encontrar, ela é letal. Nós vimos que Tim foi morto por expor a exploração sexual e a teia de cumplicidade entre o crime e a sociedade respeitável. O assassinato foi um aviso para todos nós: calar ou morrer. Mas a gente não pode se calar. A memória dele exige que a gente continue questionando. A gente precisa lembrar que Elias Maluco e seus capangas foram punidos, sim. Mas o sistema que permitiu que eles agissem com tanta impunidade e que se beneficiou do trabalho sujo deles, esse sistema continua de pé. E é aqui que entra o seu papel. A gente vive na era da informação, mas também na era da distração. Se a gente não parar para olhar para essas histórias com profundidade, elas se tornam apenas
lendas urbanas e o crime vence pelo esquecimento. Eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo o que a gente discutiu, qual você acha que foi a maior falha do Estado no caso Tim Lopes? Foi a lentidão no resgate, a incapacidade de proteger o jornalista, ou a falta de vontade de investigar as conexões do tráfico com o asfalto? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu vou ler e responder o máximo que eu puder. E se essa análise te fez pensar, se te deu um novo ângulo sobre o custo da verdade, por favor, compartilhe esse vídeo. A melhor forma de honrar a memória de Tim Lopes é garantindo que a verdade que ele buscou não seja esquecida. Se você gosta de mergulhar fundo em casos que abalaram o Brasil e que tem camadas de mistério que a mídia tradicional ignora, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima investigação, onde a gente vai continuar buscando a verdade, custe o que custar. Até lá, cuidado com o que você lê e principalmente com o que você aceita como verdade absoluta. A gente se vê. Forte abraço.